Olá, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Hoje vamos produzir juntas essa carteirinha, tá? Um charme. Ela é uma carteira média, tá? Para cartões, um batom, um lenço, coisas pequenas, tá bom? Nada muito grande. Cabe um celular, sim. Um celular pequeno cabe, mas dos maiores acredito que não. Mas eu deixo aqui todas as instruções para você fazer ela maior ou então até fazer menor para ser mesmo só como um porta-cartões. Então aqui é uma ótima opção para você dar de mimo no Dia das Mães, tá? Nas datas especiais, para você ter no seu catálogo. Então, vamos produzir a nossa carteira e aprender também a excitar seu charmoso. Então, vamos começar a nossa peça, uma carteira super fácil, a carteira mais fácil que você vai ver hoje, que você vai assistir hoje. Então, eu tenho aqui um fio de malha prêmio Guarani, de 27 milímetros, 140 metros, tá bom? Aqui na descrição, fala certinho o tamanho da agulha para você usar. Eu estou utilizando aqui uma agulha 7. Eu vou trazer aqui pro nosso chaveiro, tá? Um mosquetão de 2 milímetros, tá? Uma argola articulada de 2 milímetros, de 2 centímetros, perdão. Um tassel de seda, tá? Na cor cinza. Eu vou escolher aqui duas miçangas, tá? Duas esferas, duas pérolas, como você preferir chamar. Aqui eu tenho de 12 milímetros, tá bom? E essa aqui, eu vou escolher essas duas cores pra combinar, então, com a cor do nosso fio, que é o caramelo. Um botão imantado e uma etiqueta pra gente personalizar a nossa peça. Então, vamos começar aqui. Eu vou abrir o fio aqui com vocês, porque é assim que o fio Guarani chega, né, até a cliente. Então, ele chega nesse formato, eu gosto sempre de falar como ele chega, tá? Então, a primeira impressão, né, que uma crocheteira ela vai ter quando ela vê esse fio, ela vai dizer, nossa, ele vai ficar todo errado na peça, ou vai ficar, não vai ficar com acabamento muito bom, meninas, mas não, tá? Desenrola aí o tanto que você vai utilizar, e eu vou mostrar pra vocês, ó, estica ele, ó, ele vai ficar dessa forma, olha que lindo. É apenas esticar, que além de render também o fio, tá? Ele fica com acabamento muito bom. Vamos fazer, então, aqui 14 correntinhas, tá bom? Faça o tamanho que você desejar. Não precisa se preocupar com números pares ou números ímpares. Se você quer que ela fique menor, faça menor, um porta-cartão, né? Ou então que ela fique maior, você faça mais correntinhas. Então, eu vou deixar aqui um pedacinho de fio. Vou dar laçadinha no meu dedo aqui, como eu faço a minha laçadinha inicial, tá? Pego a minha agulha, insiro nessa primeira parte e laço essa segunda. Faço esse movimento. Tiro do dedo e ajusto. Agora, com uma laçadinha, eu posso, né, ajustar mais apertada ou mais folgada. Então, agora, vamos fazer 14 correntinhas. 14 correntinhas. Vamos voltar, então, fazendo pontos baixos nesses gominhos aqui atrás, ó. Tem vários gominhos atrás das correntinhas. Vamos fazer aqui, nesse segundo aqui, ó. Aqui tem o gominho que está na agulha. E esse próximo aqui, então, você já pega a sua agulha, insere nesse gominho e faz um ponto baixo. Então, em cada gominho desse, você vai fazer um ponto baixo até aqui no final das correntinhas. Aqui, ó, eu tenho o meu último gominho, então eu vou fazer também aqui, tá? Um ponto baixo nesse último gominho, que é bem onde tem o nozinho, né? Então, agora, nós vamos fazer 3 pontos dentro desse nozinho, desse gominho, pra gente fazer a nossa curva, ok? Então, eu fiz um, vou virar assim a peça do sentido que eu quero que fique o ponto baixo, introduzo a agulha e faça mais um. Agora, vamos fazer o terceiro ponto. Vamos virar já a nossa peça pro lado que eu quero que fique. Então, eu quero que fique virada pra cá o nosso ponto, tá? Ajusta bem aqui a agulha, tá? Pra não deixar essa laçada muito frouxa, muito folgada. Então, introduz a agulha no mesmo lugar, laça e faz um ponto baixo. Aqui, nós vamos esconder esse fiozinho aqui, tá? Eu vou cortar aqui pra deixar ele menor, tá? Pra gente ir escondendo. Então, aqui finalizei o meu terceiro ponto, aqui, pra gente fazer a virada. Agora, nós vamos começar aqui a volta dessa carreira. Como que nós vamos fazer aqui? Vocês percebem que tem aqui essas laçadinhas, que é onde a gente fez, né, na parte de trás o ponto baixo. Eu quero que fique esse relevo aqui na peça. Então, aonde que eu vou introduzir a agulha? Vai ser aqui na segunda alcinha. Tem a alcinha de cima e tem a alcinha de baixo. Vai ser na alcinha de baixo, ó, dessa forma.
introduz a agulha na alcinha de baixo, já aproveita para esconder esse fio, laça o fio da altura e fecha fazendo um ponto baixo. Novamente no outro, tá a alcinha de cima e a alcinha de baixo. Pega na alcinha de baixo, já esconde o fio e faz um ponto baixo. Ó, vai ser dessa forma. A gente vai deixar a nossa base com esse acabamento aqui. Então, novamente, no próximo, na alcinha de baixo, laça da altura e já aproveita para esconder esse fiozinho aqui. Então, vamos fazer assim até lá no penúltimo ponto, perdão, da nossa carreira. Sempre ajustando a base e cuidando também para esse lado de ponto ficar igual a esse lado, tá? Ó, dessa forma. A gente escondeu aqui esse fio, né? Vamos pegar ele aqui atrás, que eu vou dar um pinguinho de cola pra ele ficar bem seguro. Então, coloquei aqui um pinguinho de cola, tá? Bem embaixo do fio, como eu sempre falo pra vocês. Não na pontinha, é embaixo. Corta o excesso. Ajusta aqui, pra ficar bem certinho. Agora, vamos continuar aqui, então, pegando sempre na alcinha de baixo. Chegamos aqui no nosso penúltimo ponto. É assim que ficou a nossa base. Aqui, você pode fazer ela maior, ok? Nós vamos fazer o fechamento agora e já subir o corpo da nossa carteira, porque eu quero uma carteira menor, eu quero uma carteira que caiba poucas coisas, documentos, dinheiro, algo assim, cartão. Não quero que caiba celular, eu quero uma carteira menor, mas você pode, então, fazer a volta, né? Novamente aqui, fazendo os aumentos nas extremidades, tá bom? 2 pontos para cada ponto aqui que tem nas curvinhas, né? Que são 3 pontos aqui, 3 pontos aqui. Você faz os aumentos e fica uma base maior, tá bom? Mas nós vamos aqui finalizar assim com esse tamanho mesmo. Eu vou medir para vocês. Ó, a nossa base, ela ficou com 14 centímetros e meio, tá bom? Então, aqui, o penúltimo ponto, aqui está a alcinha do nosso último ponto, certo? Então, introduz a agulha aqui na alcinha e faz mais um ponto baixo. Então, aqui já está pronto para fazer o nosso fechamento, né? O fechamento invisível. Alonga esse fio, essa laçadinha. Aqui é o primeiro ponto. Então, aqui é a cabecinha do primeiro ponto. Então, a gente vai introduzir a agulha por debaixo dessas 2 laçadinhas aqui e vamos levar a laçadinha lá para trás. Assim, dessa forma. Agora, você ajusta aqui pra ficar uma laçadinha igual às demais, tá? Do mesmo tamanho. Aqui tem que ter muito cuidado pra não pegar no lado errado. Dá uma ajustadinha aqui no fio também. Agora, aqui, qual que é o nosso padrão de pontos e como que eu quero que fique essa carteira? Eu quero que ela fique com relevo. Então, a gente vai fazer os pontos sempre na alcinha de trás. Então, aqui, eu tenho 2 alcinhas, certo? Ó, eu tenho 2 alcinhas. Se você esticar, dá pra ver, ó, 2 alcinhas. Eu vou pegar a de dentro. Então, eu vou pegar aqui essa de cima, tá? Ajusta sempre aqui pra ficar do mesmo tamanho. E já leva a laçadinha pra agulha, tá? Dá mais uma ajustada, laça o fio e traz o fio pra frente e fecha um ponto baixo. Ó, essa daqui você vai sempre ajustar, ok? Ó, a gente vai fazer a nossa carteira aqui, dessa forma. Agora, nós vamos começar a nossa subida pegando nessa alcinha, né? Lembra? Porque a gente quer que fique esse relevo. Mas a gente vai pegar, não vai pegar só aqui. Nós vamos pegar aqui nessa alcinha de cima da correntinha e nesse gominho que tem aqui atrás. Então, a gente vai introduzir a agulha nessa alcinha e no gominho juntos. Assim, ó, dessa forma. Laça o fio e faz um ponto baixo. Novamente, introduz a agulha aqui na alcinha e já no gominho. Pra otimizar, né? Ó, enquanto você não se acha, né? Se você tem dificuldade, então introduza primeiro aqui na alcinha e depois vai no gominho. Mas a gente que já está mais acostumada, né? Pega os 2 na mesma hora. Ó, dessa forma aqui. E já vai dando o formato certinho da sua parede, né? E faça, então, um pontinho baixo pra cada alcinha aqui, até chegar aqui no penúltimo, ok? Ó, percebe que aqui ficou um buraquinho na nossa base, no nosso ponto? Então, vamos desmanchar e cuidar sempre, tá? Para essas laçadinhas ficarem aqui, ó, sempre bem presinhas, tá bom? Aqui, ó, pra não ficar um ponto aberto.
Chegando no meu penúltimo ponto, lembrando, tá, que aqui é um ponto para cada. Aqui nessa primeira carreira nós não vamos fazer aumento, tá? O aumento é só se você fosse fazer uma base maior, ok? Então, aqui no meu penúltimo ponto, aqui temos o último ponto. Pega aqui nas duas alcinhas, né, na alcinha de cima e no gominho, e faz um ponto baixo. Agora, vamos fazer o fechamento dessa carreira. Dá uma alongadinha nessa laçada, igualzinha foi, né, lá no fechamento da nossa base. Aqui é o nosso primeiro ponto da carreira, aqui é a cabecinha do ponto. Vamos introduzir a agulha por debaixo das duas alcinhas, leva a laçadinha lá pra agulha e leva lá pra trás. Ajeita aqui e já dá o formato da nossa carteira. Ajeita, ajusta, ó, pra ficar bem certinho. Ajusta o tamanho dessa alcinha, como que a gente quer que ela fique, tá? Não quero que ela fique muito folgada. Agora, aqui a gente vai fazer no mesmo jeito, na alcinha de cima e no gominho. Então, a gente vai separar aqui, que tem duas alcinhas, né? Separa e pega a de cima, dessa forma. E aqui, o gominho do primeiro ponto, ó. O gominho. Agora, leva a laçadinha pra agulha, dá mais uma ajustadinha e laça o fio, traz pra cima e faz um ponto baixo. Da mesma forma, no próximo ponto, alcinha de cima e gominho de trás do ponto. Ponto baixo. Por isso que eu falo que é a carteira mais fácil que você vai ver hoje. E é muito legal que tá chegando o Dia das Mães para você presentear, para você fazer aí e incrementar o teu catálogo, tá? Pro Dia das Mães. Fica muito charmoso, tá bom? Ó, alcinha de cima e gominho de trás do ponto. E faz um ponto baixo. Novamente, alcinha de cima, gominho de trás do ponto. Então, nós vamos fazer dessa forma por o tamanho que você quer a sua carteira, tá? Eu estou aqui subindo as minhas carreiras, né? E eu resolvi dar essa dica pra vocês, tá? Falar. Quando a gente finaliza aqui uma carreira, você percebe que a sua peça fica um pouquinho torta, né? É normal, porque a gente vai modelando ela, tá? A gente vai crochetando, então, tende a deixá-la um pouquinho torta. Então, cada final de carreira, sempre ajusta bem. Ajeita, tá? Pra deixá-la bem retinha, ok? Então, sempre quando finalizar a carreira, ó, ela tende a ficar assim. Você vai ajeitando, pra ela não subir torta, tá? Porque a gente tem que ir arrumando cada carreira. Finalizou uma carreira? Ajeita. Arruma aqui embaixo, na base também. Deixa as paredes bem retinhas pra gente poder subir, né, uma peça bem uniforme. Então, eu te encontro aqui no final. Finalizando aqui o tamanho da nossa carteira, que como eu falei, é uma carteira pequena, tá? Eu quis trazer uma carteira pequena, apenas dar as direções pra vocês fazerem uma carteira maior. Eu completei aqui a minha 8ª carreira, tá? Eu já vou fazer o fechamento aqui da minha 8ª carreira, então, essa peça ficou com 8 carreiras, tá? Agora, nós vamos fazer a finalização em ponto baixíssimo, aqui, uma carreirinha de ponto baixíssimo, tá bom? Então, aqui finalizei o meu último ponto, vou alongar aqui a minha laçada, aqui é o meu primeiro ponto, então, aqui é a cabecinha do meu primeiro ponto, então, eu vou introduzir a agulha por debaixo, levar a laçadinha lá pra trás. Agora, nós vamos fazer pontos baixíssimos, mas não pontos baixíssimos aqui, né, na borda, a gente vai fazer na alcinha de trás, tá? Pra dar um efeito de peça afunilando, tá? Eu quero que ela fique com aqui a borda bem apertadinha, tá bom? Então, vamos aqui fazer o nosso fechamento. Ajusta a laçadinha, deixa ela bem curtinha, tá? Como a gente vai fazer o ponto baixíssimo na alcinha de trás, pega aqui a alcinha de trás, leva a laçadinha pra agulha e traz o fio pra frente. Agora, ajusto o meu fio aqui, que ele deu uma... Vamos deixar ele bem lindão, olha como ele fica. Então, aqui, vamos introduzir a agulha na laçadinha de trás, laçar o fio, trazer e passar por dentro do que estava na agulha. Novamente, no próximo, introduz a agulha, laça e passa pelo que está na agulha. Então, vamos fazer assim em todos os pontinhos até o final da carreira, ó. Vai ficar com esse acabamento, ó. Vamos aqui. Chegando aqui no meu... quase no penúltimo ponto, tá? Então, vamos terminar aqui o nosso ponto baixíssimo, tá? Agora, vamos cortar o fio, deixar uns 10 centímetros pra gente fazer o nosso arremate. Traz o fio pra frente. Agora, vamos simular, então, fazer o fechamento aqui, simulando uma correntinha. Vamos introduzir a agulha de baixo pra cima, leva o fio lá pra baixo. Ajeita bem. Agora, vamos retornar com esse fio
da onde saiu aqui o fio que a gente fez essa laçada. Então, vem aqui por trás, ó, vai ser esse aqui. Então, a gente vai por trás, sair bem no meio aqui, tá? Seria interessante pegar uma agulhinha menor, né? Aqui. Sair bem no meio dessa correntinha, tá? Ó, aqui. E vamos trazer o fio lá pra trás. Agora, ajeita bem sua peça, tá? Porque, ó, ela é modelável, tá? Conforme a gente vai mexendo nela, ela vai se moldando. E olha que linda que fica essa carteira. Uma ótima opção, tá? De brindes, uma ótima opção para você deixar no seu catálogo como brinde, né? Uma ótima opção para dar de presente agora no Dia das Mães. Olha que linda que fica. Um porta-documentos, você pode fazer ela maior, né? Ficou um charme, olha só. Então, agora, finalizamos aqui. Eu vou trazer o nosso fio aqui pra frente, ó. Aqui ficou o ponto baixíssimo, aqui a primeira carreira. Eu vou trazer esse fio aqui pra frente, bem do ladinho da onde ele está saindo, tá? Não vai deixar ele ficar muito aparente aqui o fio, porque eu quero esconder ele. E eu quero mostrar pra vocês, eu aqui pra frente, e eu vou pegar aqui uns 3 pontinhos, eu vou introduzir a agulha por debaixo deles, e eu vou trazer esse fio aqui por dentro desses 3 pontinhos, tá? Aqui é uma opção também, tá? De arremate. Pra quando você fica muito difícil de você arrematar pela parte de dentro, porque você não quer danificar a peça, ficar abrindo a peça muito, você faz isso, tá? Mas tem que tomar cuidado, porque tem que ser algo bem invisível. Ó, você percebe que eu trouxe ele pra frente, passei entre os pontos, e agora é crucial. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um pinguinho de cola por debaixo, bem debaixo do meu fio, tá? Eu não quero que fique aqui na pontinha pra não aparecer. Então, tem que ser algo muito seguro, tá? Eu já faço isso nas minhas peças e eu tô mostrando pra vocês, porque é uma opção também de arremate, tá? Vou mostrar pra vocês, tá? Que assim também fica algo bem seguro. E você vai abrir a peça e vai ficar um acabamento impecável, porque não tem nada aparecendo, tá? Eu achei incrível essa carteira. Olha como ela ficou charmosa. Olha só. Uma coisa tão simples, né? Vocês desculpem, gente. Essa é a cachorra da minha vizinha, eu não consigo trabalhar. Mas ou eu gravo ou eu não gravo. Então, eu decidi gravar, vocês relevem. Olha que linda que ela ficou. Então, agora a gente vai costurar o nosso botão e a nossa etiqueta. Pra costurar o nosso botão, hoje eu vou pegar essa agulha, essa linha, perdão, tá? É uma linha de costura, só que ela tá num cone maior, tá? Eu peguei essa cor, que ela é bem neutra, tá? Eu gosto de cores fortes, tá? Porque eu adoro destacar bem o botão e a nossa etiqueta. Mas hoje eu vou ser bem neutra, bem básica, tá? Peguei essa cor, que é um bege, um marronzinho, sabe? Vou pegar um pedaço de linha, vou pegar a minha agulha, nozinho aqui na ponta, vou pegar o meu botão, tá? Aqui vai ser uma costura normal, simples, tá bom? Vou posicionar aqui o meu botão. Eu sempre começo pela parte menor, tá? Ó, sempre começo por essa parte. E eu vou posicionar aqui bem no meio, tá? Medir a minha peça, posicionar aqui bem no meio. E vou fazer costuras escondendo sempre, tá? Entre os pontos aqui, ó. Começo aqui por debaixo da costurinha. E sempre de fora pra dentro, tá? Pra ficar bem segura. Deixa ali um pedacinho pra depois eu fazer o arremate. E vou fazendo pontinhos, tá? De dentro pra fora. Eu vou aproveitar aqui, tá? Já costurei as minhas 2 partes, tá? Do botão. E eu vou aproveitar essa linha aqui, da segunda parte do meu botão, pra já costurar minha etiqueta, tá? Eu sempre faço isso. Eu sempre otimizo aqui a costura, utilizando a linha já da segunda parte do botão, né? Perdão, pra gente fazer a costura da nossa etiqueta. Então, eu vou posicionar aqui bem no meio, tá? A nossa etiqueta. E vou fazer uma costura normal, passando aqui por dentro do buraquinho, uns 2 pontinhos de cada lado e tá tudo certo, tá bom? Usei aqui, já está finalizada a costura do meu botão, ó. Que charmoso que ficou. Eu já aproveitei também, tá? A linha da minha última parte do botão, eu sempre faço isso, sempre faço essa finalização de costurar a etiqueta. Agora, vamos aqui tirar essa película, tá? Da nossa etiqueta, que eu sempre deixo, né, pra gente não arranhar. Ela é uma etiqueta em acrílico, olha que charmosa que fica. Então, aqui, ajeita bem a tua peça agora. Agora é a hora de ajeitar. Ela ficou com um espaço bem legal, olha só. Um espaço bem bacana. Então, agora, depois de prontinha... Então, agora, depois da nossa peça pronta, olha como é que ficou. Vou te mostrar aqui o interior dela.
Cabe bastante coisa, ó, tá? Botão já colocado aqui, a nossa etiqueta. Então, vamos fazer aqui o nosso tassel. O nosso tassel aqui, eu vou precisar de um tassel de seda, desses que a gente encontra nas casas, nos armarinhos, né? Aqui eu tenho na cor cinza, que vai super combinar com o meu caramelo. Um mosquetão, uma argola articulada, né? Não sei como é que você chama. Eu chamo de argola articulada ou mosquetão mesmo, tá? De 2 centímetros, ó, que ele tem essa aberturinha aqui. E vou precisar de 3 pérolas. Eu escolhi aqui essas duas na cor marrom, tá? E essa aqui no rosé, que vai ficar super charmosa com a nossa peça. Então, e também é algo bem interessante pra gente conseguir passar esse cabinho aqui, tá? Por dentro do buraquinho da pérola. A gente olha aqui, não vai passar, né? Mas eu tenho um truque bem legal. Aqui eu tenho um pedacinho de linha, tá? Linha de costura mesmo, essa mesmo que a gente costurou o botão. Eu separei aqui um pedacinho e a gente vai colocar aqui pra passar por dentro da nossa pérola. Olha só como é que fica. Então, aqui o nosso tassel tem um cabinho, né? Então, a gente posiciona aqui a nossa linha por dentro do cabinho. Deixa aqui bem rente uma pontinha com a outra, ó, dessa forma. E agora, nós vamos passar por dentro da nossa pérola. Posiciona aqui qual é a sequência que você quer, né? Então, aqui passa por dentro, ó, força e ele vai passar. Novamente, agora eu vou pegar o rosé, né, pra deixar um contraste bem legal na nossa cor, porque eu amo cores, né, meninas? Vocês sabem que eu adoro misturar as cores. Ó, aqui é bem interessante deixar a ponta da nossa linha bem retinha, tá? Pra passar bem uniforme. Então, eu vou tirar aqui a pontinha. Então, vamos pegar aqui o nosso rosé, colocar aqui a linha e passar por dentro. Agora, novamente, a outra cor. Passa aqui por dentro e puxa bem. E finalizamos aqui, tá? A colocação das pérolas no nosso tassel. Então, esse truque aqui fica bem legal, tá? Pra gente poder tá conseguindo fazer um tassel assim, bem legal. Agora, eu vou pegar aqui meu mosquetão, a minha argola articulada, né? E vou colocar aqui na pontinha do cabinho do tassel que sobrou. Ó, dessa forma. E tá pronto o nosso tassel. Olha que charmoso que fica. Aqui, meninas, vocês podem brincar com as cores, tá bom? Vocês podem aqui colocar 2 ou mais tasseis, tá bom? Ó, vocês podem fazer... Aqui eu tenho outro separadinho. Vocês podem fazer mais e tá colocando aqui, tá? Vários tasseis aqui dentro dessa argola e posicionar na sua carteira, dependendo do estilo, do modelo que você quer, né? Então, hoje eu vou colocar apenas esse, tá? Mas olha que charmoso. Você pode também até fazer pra vender como lembrancinha, tá? Fica muito legal de você colocar no seu catálogo. Então, agora vamos posicionar na nossa carteira. Eu posiciono aqui na lateral. Abre aqui a pontinha do seu tassel. E eu pego bem na lateral uns 2, 3 pontinhos. Ó, dessa forma. E olha que charmosa que fica a nossa carteira. Olha aqui. Fica um amor, né, meninas? Isso aqui pra uma data especial, pro Dia das Mães, uma lembrança. Fazer uma carteirinha um pouquinho menor para fazer um porta-cartões, ou uma maior, né, uma clutch, ou então aumentar a base aqui, fazer uma bolsa mesmo. Então, aqui tá a sequência de pontos, e só vocês aumentarem, então. Olha que charmosa que ficou essa nossa carteira. Então, aqui, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É uma carteira bem simples, bem fácil, como eu falei no começo. Tá, seu também. E se você gostou, deixa aqui seu joinha, tá bom? E até o próximo vídeo. Até mais, maravilhosas!